Muito bem, manhã da segunda-feira, hoje é dia 6 de janeiro, na entrevista do dia desta manhã, nós vamos conversar com o Rogis Schneider, que é um dos coordenadores da construção da Ponte Baixa aqui na cidade de Feliz, que liga Arroio Feliz a Picadacará, e também com o prefeito de Feliz, Júnior Freiberger, sobre a questão da mobilidade do trânsito aqui no nosso município. Se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom, e lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 18 horas, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Vou cumprimentando primeiramente o Rogis Schneider, para que nos fale um pouquinho a respeito desse acontecimento da Ponte Baixa na semana passada, os impactos que isso pode gerar, né? E a questão da expectativa, quem sabe, né? Com relação à retomada desse fluxo, Rogis. Bom dia. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale Feliz. Pois é, a gente não queria estar aqui, né? Dando essa notícia aí. Na verdade, a gente queria estar passando outra notícia pro povo felizense, né? E o povo das demais regiões, né? Infelizmente, a gente teve essa questão de ter um acúmulo de água muito grande, né? Então, muita chuva, né? Onde fez um acúmulo de questão de árvores, galhos, né? Então, que trouxe essa questão do não conseguir mais ter a passagem correta de água entre as galerias dessa ponte baixa, dessa passagem baixa que foi feita, né? E com isso trouxe uma erosão, né? Onde acabou fazendo com que os contêineres em si baixassem. Então, a ponte em si, a estrutura dela não foi levada embora, isso que fique bem claro, né? As pessoas estão dizendo que a ponte em si teria sido levada embora. Não, em momento nenhum a ponte foi levada embora, né? O que mais eu posso te dizer? A estrutura dessa ponte, ela foi tão bem feita, tão bem projetada, só que o que de fato a gente nunca imaginou que fosse acontecer é com que a questão de um acúmulo de galhos e árvore fosse criar uma erosão por debaixo dos contêineres, né? Até porque houve uma camada de concreto entre os contêineres, numa extensão de 22 metros a 23 de concreto, né? Então, jamais se imaginou que fosse criar uma erosão dessa forma, né? Inclusive, que o nosso medo, quando a gente foi fazer essa passagem baixa, era com que tivesse, numa possível elevação de água, tivesse um comprometimento com a questão das cabeceiras. E isso, de fato, não aconteceu. Até ali, a gente, então, fez uma coisa muito bem feita. Então, tudo está ali. Infelizmente, deu essa erosão, né? E comprometendo toda a estrutura. Eu acho que, assim, Serginho, tudo que foi feito pela comunidade, eu acho que todos que estavam envolvidos, né, eu acho que eles são, assim, de parabéns, porque teve pessoas que, mesmo perdendo tudo na enchente de maio, né, tinha pessoas que ali estavam colaborando para ajudar a executar essa passagem, né, com uma preocupação em poder ajudar também o próximo que estava isolado no sentido Picadacará, não só Picadacará, São Roque, Bairro Matiel, porque tinha o fechamento da ponte de ferro, né? Tinha-se o problema com a ponte do Bananal lá no início, então era um período muito difícil, né? E as pessoas se mobilizaram ali no sentido de reconstruir alguma passagem, né? Para auxiliar o fluxo de veículos, enfim. Mas, Rogis, uma pergunta que a gente se faz é a questão, eu estive lá no sábado, inclusive dando uma olhadinha lá também, e provavelmente deve se esperar alguns dias agora para a água baixar e depois se tem um diagnóstico mais acertado a respeito do futuro dessa estrutura. Com certeza, né? Até ontem a gente já estava reunido, né? Pensando em fazer alguma coisa, né? Para ver como é que a gente vai se direcionar a esse caso, como é que vai ser a questão de poder arrecadar fundos, né? E para poder daqui a pouquinho novamente fazer essa passagem a voltar a ser o trânsito normal, né? Então é complexo, né? As pessoas têm que entender isso aí, e até assim, Serginho, o que as pessoas devem entender muito é que lá atrás, quando a gente foi atrás para fazer essa passagem embaixo, não tinha-se só um olhar na questão da passagem de veículos. Tinha uma preocupação com aqueles que estavam lá do lado da Picadacará, São Roque, todos os bairros que estão, então, divididos
com o rio cair. Então, se fosse acontecer algo num acidente doméstico, um acidente de trânsito, então o encurtamento de caminho para salvar essa vida é muito relevante. Bem né? colocado. Então, assim, as pessoas pensam, não, só querem fazer uma passagem. Não é só fazer uma passagem, é ter a preocupação. E até porque, assim, lá se tem professoras que precisam se deslocar até as creches, até os colégios, que estavam desgastadas de fazer uma volta muito grande. Algumas tinham medo de passar pela Pinguela, né? Então, a gente teve esse olhar de poder ajudar essas pessoas, né? E a gente sabe que, querendo ou não, tem aquelas pessoas que são críticas, que não sabem de fato como é que tudo isso foi elaborado. Então, é uma coisa bem minuciosa, né? Então, a gente se solidariza, né, Rogers, no sentido de que havia ali realmente um cuidado, um olhar, né, no sentido de que as pessoas precisavam ser amparadas naquele momento. Por isso o projeto, né, eu acho que ele foi muito bem executado. Circunstâncias agora são essas, mas vamos ver os próximos passos aí. Quero cumprimentar também o prefeito de Feliz, Júnior Freiberger, para que a gente, a partir dessa questão da ponte baixa, né, para que a gente possa abordar a questão da mobilidade do trânsito de veículos aqui na Feliz e na região. Prefeito, bom dia. Bom dia, Serginho, bom dia, Larissa, Rogers e ouvintes da Vale Feliz. De fato, a ponte baixa, ela é a passagem baixa, ela é uma grande perda, né? Ainda mais porque estamos também nesse processo de construção da nova ponte ao lado da ponte de ferro, né? No qual se sabia que em algum momento essa ponte, a construção da nova ponte iria levar ao fechamento da ponte de ferro, né? E que aqui fique bem claro também, é importante esclarecer, no projeto original da nova ponte, ao lado da ponte de ferro, ela estaria construída no mesmo nível, né, a saída dela no mesmo nível da ponte de ferro, diminuindo em muitos transtornos dos acessos, né, da construção dos acessos. No entanto, a obra começou em março, com a chuva de maio, e aí com a chuva de maio, o estabelecimento de uma nova cota de enchente, né? A ponte nova, ela foi concebida e projetada para uma cota de enchente de 12,8, onde em cima de uma norma você precisa respeitar no mínimo 1 metro de folga entre a maior cota histórica e a altura da ponte. No entanto, então, com as chuvas de maio, você tem a cota chegando a 14 metros, o que acaba gerando a necessidade de rever o projeto, revisitar tudo que foi projetado e aumentar essa ponte. Então, hoje ela está tão alta, fruto da elevação da cota de enchente. Do contrário, estaria no mesmo nível, seria tudo muito mais simples, muito mais fácil, muito mais prático, né? Então, eventuais transtornos que podem surgir agora são fruto ainda do que aconteceu em maio com a elevação da cota da enchente. Mas, pois bem, então, né, a gente, em função dos acessos que começam, eu preciso fazer uma elevatória, uma elevada, a partir da pracinha ali, o trabalho de ajardinamento que foi feito no espaço daquele antigo casarão, né, onde tinha um barbearia no passado, a partir dali, tapando o acesso da ponte. No entanto, com o que aconteceu agora com a passagem baixa, né, que seria uma alternativa de passagem para o outro lado do rio, inclusive teve essa preocupação de finalizar a pavimentação ali no entorno do clube de tiro e tudo mais, nós estamos agora, essa semana, fazendo diálogos e conversas com a empresa para forçar uma situação onde, a partir de agora, a continuação da obra seja feita em etapas, de forma talvez a trazer uma passagem em meia pista na nova ponte, primeiramente, e depois na outra pista. De forma que, por mais que eu venha a fechar a ponte de ferro, eu não tire a passagem das pessoas para os dois lados do rio. Vão ser transtornos, sim, né? Mas inevitável, é uma obra, mas a gente vai buscar fazer com que esses transtornos sejam os menores possíveis, né? É mais ou menos trocar a roda com o carro andando. Onde anteriormente, de novo, a empresa tinha uma ideia de fazer tudo de uma vez só, agora nós vamos buscar e vamos exigir fazer em etapas, para garantir essa mobilidade entre os dois lados da cidade. E aí, talvez também os ouvintes devem estar se perguntando com relação à ponte da Picada-Cará, né, que ficava então no quilômetro 0 da 843.
também, né, existe esse projeto ou essa obra que já foi licitada, e ela na época foi licitada numa modalidade em que houve a licitação do projeto e já da execução da obra. Em contato, né, com a Secretaria de Transporte e Logística, o Juir Costela, ele garantiu e trouxe então a informação de que até final do próximo mês já estaria iniciando as obras, com uma perspectiva de término até o final do ano, né? Novembro, dezembro. Então são essas as circunstâncias que geram em torno da questão da mobilidade da nossa cidade, onde, né, o que aconteceu, o dano que aconteceu na passagem baixa nos traz grandes problemas, mas a gente também precisa entender esse momento e ver o que se pode fazer com as condições que se tem para fazer algo, né? A gente percebe, prefeito, que tem planejamento de curto, médio e longo prazo, né, para essa questão da mobilidade aqui na cidade de Feliz. Mas agora, de imediato, né, quais são as alternativas, vamos dizer assim, especialmente para os veículos de carga, né? Porque os veículos leves têm passagem pela ponte de ferro. Quais são as alternativas? As alternativas, então, a gente volta de novo um passo para trás e volta àquela rota que passa por Bananal, na ponte baixa de lá, né? Claro que ali eu tenho também momentos de muita chuva, acaba a ponte ficando submersa, e aí a outra passagem é pelo município de Bom Princípio, ali pela Bela Vista, ambos girando em torno de 20 quilômetros, né? É o que a gente sempre diz, no Bananal eu tenho mais estrada de chão. No Escadinhas eu tenho mais quebra-molas, né? Mas é mais ou menos o mesmo tempo e a mesma quilometragem. Gostaria de complementar, Rogers, a esse respeito? Serginho, eu gostaria sim, tá? Até porque lá no início, quando a gente foi atrás para fazer essa passagem baixa, as pessoas não acreditavam nessa passagem, né? E no momento que ela se concretizou, que a funcionalidade dela foi perfeita, foi muito boa, né? A primeira passagem baixa, então, acho que em toda a região, em 2 vias, né? Ida e volta, né? Dupla, suportando veículos de carga até 45 toneladas. Isso foi algo assim, como é que eu vou te dizer, muito positivo, né? Pela escoagem das mercadorias, né? A questão da mobilidade dos veículos em si, e a questão do encurtamento de caminho, né? A questão até do próprio do comércio local nosso aqui, né? Então ele foi bastante, o resultado foi bastante positivo nesse sentido. A questão de a gente conseguir fazer algo novamente, que nem o Júnior falou, a gente tem que pensar muito bem, porque querendo ou não, se trata de uma passagem baixa, se tem um licenciamento ambiental que ele é provisório, que no momento que o IBAMA for falar, no momento que todas as passagens estão reconstruídas, que é a ponte da Picadacará, a ponte do lado da ponte de ferro, né? Vai chegar um momento que a gente vai ser obrigado daqui a pouquinho a fazer a retirada dessas passagens, inclusive entregar o acesso cedidos pelos proprietários, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Ver o que é viável, o que não é. Tem que chegar num denominador e ver o que é mais vantajoso ou não. Claro, tem essa questão da ponte da Picada ficar pronta até o final do ano, correto, né, Júnior? Sim. Então, tem que se avaliar isso aí, né, Serginho? São situações, são decisões difíceis, isso, né? Mas de todo modo a comunidade deu um grande amparo, o município complementou um grande amparo e serviu de passagem. Não fosse aí essa questão agora, estaria servindo de passagem, né? Mas essas circunstâncias, elas são passíveis de acontecer, né? E o que resta são as alternativas, e é importante que há essas alternativas e que o planejamento está andando. Inclusive, prefeito, a construção da ponte nova aqui no centro está no cronograma, né? Sim. E a gente, um pouco antes do final do ano, né, nós já tínhamos combinado com a empresa de no início de janeiro sentar, e eles iriam então nos atualizar o cronograma e a perspectiva da finalização da obra, uma vez que então eles também iriam entrar em férias coletivas ali perto
do Natal, né? Então por isso a gente tem já agendado essa semana uma conversa. Claro que a conversa ela muda um pouco porque agora tem essa necessidade de criar etapa ou uma sistemática diferente. E aí que eu faço questão de ressaltar assim que a população ela pode ficar tranquila que do lado de cá do balcão, né? Tem gestores públicos que têm essa preocupação com essa mobilidade e nós vamos fazer de tudo para evitar ao máximo que essa mobilidade não seja possível, tá? Diferente do que a gente viveu com a ponte de ferro, onde não se tinha muitas alternativas, agora as alternativas elas estão um pouco mais abertas. Então nós vamos forçar a situação e é o que eu falei para a empresa, tá? Na sexta-feira ainda a gente teve um diálogo por telefone e eu disse, olha, é um preço muito caro que a população tem que pagar se nós fechar essa passagem. E eu, como município, prefiro pagar esse preço para vocês, empresa, criando uma nova sistemática de trabalho, talvez inclusive com isso, tendo que alongar em um mês, né, a construção da nova ponte, porque no momento que você começa a quebrar etapas, acaba alongando o tempo, mas eu prefiro pagar esse preço do que repassar esse preço, esse custo para a população, porque é comércio que tem dificuldades, é população que acaba tendo restrições na sua mobilidade, né? Acho que o Royce trouxe muitos exemplos fantásticos e é isso que a gente precisa evitar. E a gente vai evitar fazendo a nossa parte nesse trabalho. Prefeito de Feliz, Júnior Freiberger e também o Roger Schneider, um dos coordenadores da construção da ponte da Ponte Baixa, a Ponte da Felicidade, que liga aqui o Arroio Feliz a Picaracará. Belo bate-papo, excelente aqui, esclarecimentos nesta manhã. Mais algum detalhe, mais alguma observação? Eu acho que ainda com relação à questão da mobilidade, dessa travessia da nova ponte de ferro, houve muitas conversas, vai fechar a partir do dia 6. Busquem sempre informação nos canais oficiais, né? Seja através das rádios, seja através da prefeitura, que é por ali que a notícia vem, né? A gente tem esses canais que hoje têm uma credibilidade grande e são a fonte da informação correta. Então, às vezes vem essa conversa do vizinho, do amigo, do bar. Não, vamos na fonte. Tá certo. Prefeito de Feliz, muito obrigado. Roger Schneider, obrigado também. E que tenhamos aí boa sorte nos projetos, nas tratativas, na tomada de decisões. Muito obrigado, uma boa semana. Obrigado aí, Serginho. Valeu.